Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do FAQ. Eu sou o Douglas e sou PO aqui na Grupo Software. Em qualquer comunidade, conflitos podem surgir, mas é a maneira como lidamos com eles que define a saúde do nosso ambiente. Hoje, vamos explorar estratégias eficazes para cultivar a compreensão, a comunicação e a resolução pacífica. Afinal, um condomínio seguro e feliz é construído sobre bases do respeito e da colaboração. Para começar, mantenha a calma e ouça. Ao lidar com um condomínio agressivo, mantenha a calma e ouça suas preocupações, demonstrando empatia. Veja bem, quando uma pessoa está nervosa, talvez ela está ali afoita, muito agitada, essa pessoa normalmente ela quer ser ouvida. Ela tem uma opinião muito forte sobre aquele assunto. Então é importante que você ouça ela. Então mantenha sempre a calma no meio dessas situações mais turbulentas. Transmitir calma e segurança também para o teu ouvinte acaba contagiando. Então, tenha um mindset calmo, uma postura tranquila e ouça com sinceridade aquilo que o teu condômino tem para falar contigo. Além de ouvir com muita clareza, com muita sinceridade, é importante que você entenda a frustração. Reconheça a frustração do condômino, validando as suas emoções e mostrando compreensão. Às vezes, quando aquela pessoa está assim, exaltada, tá com aquele exagero de sentimento, ela também gostaria de ser compreendida, além de ouvida, compreendida. Procure demonstrar para essa pessoa que você realmente se importa, mas mais do que se importar, que você entende a situação que ela está relatando para você. Aquela situação, com certeza, tem um peso muito significativo para aquela pessoa. Por mais que talvez para você possa não parecer, num primeiro momento, um ponto tão importante, procure demonstrar que você entende essa situação. Procure demonstrar que você se importa. Afinal de contas, a opinião de cada condômino é importante para a nossa comunidade. E entender o ponto de vista de cada um deles ajuda muito na gestão dos conflitos, na compreensão dos assuntos que são trazidos. Portanto, procure sempre ouvir de maneira clara, de coração aberto, para compreender a demanda do teu condômino. E para finalizar todo esse contexto, procure oferecer ajuda também. Pergunte como você pode ajudar, como você pode resolver o problema, mostrando que você está disposto a trabalhar junto para encontrar a solução. Às vezes esse condômino acha que aquele problema é o fim do mundo, que não tem nada o que ser feito, ou que tem que ser feito exatamente da maneira que ele imagina. E não necessariamente essa é a maneira mais assertiva de se lidar com um problema. Portanto, depois de ouvir e compreender tudo que foi dito, proponha-se a ajudá-lo, dê sugestões, talvez medidas alternativas que podem solucionar aquele problema, que vai resolver a dor daquele condômino e vai ser uma coisa também que atende à necessidade do condomínio. O teu papel nesse momento, enquanto intermediador, enquanto pessoa que entende a situação, é muito importante para gerar essa apaziguação. Além disso, procure não entrar em confronto direto com o condômino, não seja agressivo. Em vez disso, direcione a sua conversa para uma solução que seja construtiva. A partir do momento que você entende a dor do condômino, que você entende aquilo que ele busca, a razão de ele estar pedindo aquela solução, ou de ele querer resolver o problema daquela maneira específica, fica muito mais fácil que você dê sugestões que sejam mais construtivas, até mais assertivas do que aquela que o condômino pensa. Talvez para ele aquela é a única maneira de resolver o problema. Mas você, enquanto síndico, tem uma visão muito maior, uma visão abrangente, holística. Portanto, enquanto gestor condominial capacitado por conhecer a opinião dos outros condôminos, as possibilidades que o condomínio tem de atuar, as chances de você ter uma solução muito mais assertiva são grandes. Então esteja aberto para conversar, para sugerir. Não seja agressivo, mas por outro lado, dê sugestões. Isso mostra engajamento e um real interesse de sua parte para resolver aquele problema. Outro ponto muito importante é, caso o tema da discussão fuja do tema da reunião ou as coisas sejam muito acaloradas, sugira tratar o assunto com mais detalhes em um outro momento, para que seja dada a atenção adequada ao assunto que está sendo apresentado.
Assim, você ganha tempo e oportunidade de lidar com um condômino em um ambiente mais controlado, sem as chances de talvez um outro condômino incitar aquela situação, de tentar inflamar aquele contexto. Então, se você entende que aquele assunto não condiz com a pauta, ou talvez ele está fugindo do controle, é muito legal que você procure levar o assunto para um outro fórum, para um momento após a assembleia. Por mais que aquele seja o assunto tratado na pauta, talvez seja a oportunidade de você abrir a margem para falar com o condômino. Olha, fulano, e se a gente pudesse ter uma outra conversa sobre esse assunto para entender com mais detalhes, para que a gente avaliasse com mais profundidade, e nós convocamos uma nova assembleia para tratar do resultado aqui da nossa conversa, para que a gente procure uma solução mais assertiva. Esse tipo de abordagem, por exemplo, pode te entregar essa oportunidade de acalmar os ânimos. Numa conversa futura, o condômino tende a estar mais tranquilo, menos eufórico, e às vezes ele acaba até sendo mais flexível e cedendo ali para resolver aquele problema com facilidade. E como eu comentei, não tem a possibilidade de outras pessoas quererem também inflamar a situação. Então, se a situação é muito complicada, se possível, procure levar para tratar num outro fórum, num momento mais tranquilo, até porque provavelmente esse assunto vai demandar mais atenção da sua parte para ser resolvido. Vamos partir agora para uma nova etapa, falando de mediação e resolução de conflitos. Bom, reúna as partes que estão envolvidas. Se caso o conflito estiver envolvendo mais de uma parte, procure deixar todas elas envolvidas em uma conversa mediada, em que elas possam compartilhar as suas perspectivas e vocês todos trabalhem juntos na busca de uma resolução. Aplicando os mesmos conceitos do que a gente já vem falando aqui, ouça todas as duas partes. Mas ouça mostrando um real interesse em entender o que está acontecendo. Depois de ouvir as duas partes, você, enquanto um mediador, vai poder procurar um meio termo, vai poder trazer uma sugestão de resolução. O mais importante é que você procure sempre acalmar os ânimos, para que as pessoas possam pensar e ser mais racionais na hora de tomar uma decisão em aceitar ou não uma proposta, e a discussão tende a fluir com muito mais tranquilidade. Procure sempre apaziguar a situação e traga sempre sugestões de como resolver aquele contexto, mas claro, sendo sempre imparcial, sem tomar partido de um lado ou de outro. Ainda seguindo com essa tratativa de intermediação, procure encontrar um acordo que atenda aos dois pontos, mas além disso, procure definir como resolver esse problema, quais as ações devem ser tomadas para que o problema seja resolvido. Procure talvez fazer uma ata da reunião, defina as etapas que serão seguidas ou as responsabilidades que cada uma das partes terão. Definir esses acordos de maneira clara evita problemas futuros de uma rediscussão deste caso que está sendo tratado neste momento. Portanto, tenha bem detalhado como deve ser resolvido aquele problema e, se possível, procure registrar isso em uma ata, procure mandar uma cópia para os condôminos envolvidos, para que fique claro como cada um deve agir e qual a responsabilidade de cada parte, evitando questionamentos futuros. Procure também manter um acompanhamento regular do progresso da resolução do conflito e esteja pronto para intervir novamente caso necessário. Além daquela conversa inicial, é muito importante que você continue acompanhando a evolução daquele caso, porque simplesmente ter uma reunião e acreditar que as pessoas se resolverão por si só dali para frente pode não funcionar muito bem. É muito legal que você continue acompanhando. Vá lá na porta do teu vizinho e pergunta para ele: olá, fulano, e aí, tá dando certo? Foi resolvido? Tá satisfeito com a situação? Para que você consiga resolver o início de um novo problema. Talvez o combinado não está sendo seguido conforme o que foi definido, mas se você acompanha com regularidade, é possível identificar este caso e evitar que o condômino volte a ficar chateado, que novamente surja uma situação de conflito. Portanto, o acompanhamento constante do caso é importante. Esteja sempre atento, esteja próximo do teu condômino e procure sempre monitorar a evolução dos conflitos para remediá-los e evitar que eles possam evoluir ainda mais. E para a gente arrematar esse assunto, vamos falar de uma situação mais complicada, quando é necessária uma intervenção da administração. Há casos
em que a aplicação de políticas, se o condômino agressivo violar regras ou políticas do condomínio, esteja assim preparado para aplicar medidas disciplinares de acordo com as diretrizes estabelecidas. Por mais que estejamos tentando conduzir as coisas com muita tranquilidade e serenidade, levando as coisas na base da conversa, é importante também lembrar que caso a situação seja muito complicada, caso aquele condômino que está com uma postura agressiva acabe extrapolando demais e ele infrinja alguma regra do condomínio, é importante que você também tenha uma postura incisiva e aplique as regras e aplique as punições adequadas para aquele caso, para que também seja inibido o acontecimento de novos fatos parecidos com este. E assim, torna-se muito importante manter registros. Mantenha um registro detalhado de todas as interações com o condômino agressivo. Inclua datas, horários, informações. Caso seja necessário, busque ações legais também. O registro dessas informações vai servir como um respaldo muito importante durante todo o convívio com aquele condômino. Eventualmente, pode ser necessário iniciar uma ação legal, ou talvez nem tanto assim, mas quaisquer outras situações no futuro que façam referência àquele problema, caso você não tenha um registro muito detalhado do que aconteceu, acaba deixando uma margem para que exista uma interpretação ambígua do caso. Portanto, nessas eventualidades, procure sempre registrar todas as interações de maneira detalhada para que esse registro possa ser consultado no futuro por todos os condôminos ou, eventualmente, por outros agentes alheios ao condomínio, no caso de uma ação até judicial. Então, é isso. Ao enfrentar condôminos agressivos, com compreensão e comunicação eficaz, construímos uma comunidade mais forte e harmoniosa. Lembre-se sempre, a empatia é a chave para um ambiente verdadeiramente acolhedor. E se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o teu like, considere se inscrever neste canal para que você possa acompanhar os nossos conteúdos. Estamos sempre produzindo vários materiais muito interessantes para o teu dia a dia. Outra dica de ouro que fica é procurar conhecer também o nosso blog. Lá no nosso blog existem vários textos muito legais sobre o contexto da gestão condominial e mesmo de vários outros segmentos da gestão. Então, conheça a nossa plataforma, conheça mais os nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu quero agradecer pela tua atenção e a gente se encontra no próximo FAQ.